Quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Momento de Reflexão. Esse programa trata de assuntos diversificados e temas atuais, sempre confrontados sob a luz da Palavra de Deus, que diz no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do engano, da mentira e de todo tipo de ilusão. Você pode participar nos contatando pelo Twitter, que aparece na tela, dando sua opinião, fazendo perguntas e dando sugestões de tema para os programas. Você também pode assistir esse programa pelo nosso site, redervc.com.br, ou no nosso canal no YouTube, TV Funvic Rede RVC. O programa Momento de Reflexão de hoje tem como tema geração. Repetindo, o programa do Momento de Reflexão de hoje tem como tema geração e será apresentado em 3 blocos. E o texto para meditação e reflexão inicial se encontra na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 2 e versículo de número 9, que iremos compartilhar agora. Diz assim a palavra do Senhor: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra de Deus está falando e fazendo referência a um povo escolhido por Deus, do qual você e eu também fazemos parte deste povo. Mas vamos aprender o que é geração. O que significa geração? Significa ação de gerar, assim como os que foram gerados em um determinado tempo. Está relacionado à ação de gerar e um tempo determinado. Exemplo, a geração dos anos 70, ou dos anos 80, ou dos anos 90, do novo milênio, ou geração do século 20, ou geração do século 21. São tipos de gerações, pessoas que foram geradas, criadas naquele tempo. Como, por exemplo, na geração do século 21, meu filho, eu tenho um filho gerado nessa geração. Também existe uma classificação chamada Baby Boomer, que significa explosão de bebês. São as conhecidas gerações X, Y e Z, por essa classificação. Essa classificação surgiu nos Estados Unidos no pós-guerra, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial. Momento esse quando os soldados voltaram para suas casas e geraram filhos. A geração X, surgida em meados da década de 60, estendeu-se até o final dos anos 70. Nos Estados Unidos, parte dos pais dessa geração X participaram e vivenciaram o momento Woodstock. E os outros pais vivenciaram o movimento da conquista espacial americana. Coisa interessante, né? Uns viveram a conquista espacial americana e outros vivenciaram o Woodstock. Faremos a partir daí um breve momento de reflexão. Os pais da geração X, ou seja, os pais de bebês e crianças daquela época, parte desses pais estavam envolvidos com estudos para obter sucesso profissional, participando de igrejas cristãs americanas, buscando princípios, valores e a presença de Deus em suas vidas e famílias, e torcendo e ajudando os Estados Unidos a ser uma grande nação mundial, acompanhando pelas conquistas, vibrando pelas conquistas americanas, tais como o homem pisando na lua, que gerou pesquisas e descobertas em diversas áreas, como aeroespacial, saúde, alimentação, etc. Eles estavam acompanhando e vibrando com as conquistas americanas. Esses pais influenciaram seus filhos, suas gerações, de formas grandiosas e benéficas, tornando essas crianças em grandes homens nas últimas décadas. Os outros pais buscaram os prazeres do mundo, tais como os que participaram e vivenciaram, direta ou indiretamente, o movimento Woodstock, que era um movimento hippie e rock,
movimento que divulgou e propagou as drogas, as músicas profanas, o sexo promíscuo e o desinteresse pelo correto, contra o patriotismo e os bons costumes, contra os princípios e valores da palavra de Deus. Acredite, esses pais influenciaram seus filhos também. E de que forma? Suas gerações foram influenciadas de uma forma a se tornarem pequenos e maléficos, tornando essas crianças em homens e mulheres cheios de conflitos, rebeldias, comunistas, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Ou seja, amavam mais as coisas, amavam mais os prazeres do que a Deus. Infelizmente, muitas destas vidas, por influência dos seus pais, escolheram como um exemplo o vício, a bebida alcoólica, o vício das drogas, uma vida promíscua sexualmente, desinteressados, fracos, criadores de conflitos e fazendo tudo para transformar a mentira em verdade. Essa geração tem impactado até hoje os filhos dessa geração. As consequências repercutem durante décadas em nossas vidas. Um exemplo, no Brasil também não foi diferente. As influências dos dois movimentos influenciaram milhares de pais, uns de formas boa e positiva e, infelizmente, uma grande parte de forma má e negativa. Essa geração vivenciou acontecimentos tais como as diretas já e o fim do governo militar. Os resultados desse pseudo-movimento cultural no Brasil, apoiado por líderes comunistas com tendências à ditadura, foi levar a nação brasileira e seu povo a uma das piores crises nacionais, desde moral, ética, econômica e social. Imagine o que o impacto de um pai, as atitudes de um pai, podem influenciar a vida dos seus filhos. Nós temos que pensar um pouquinho. Pais que dão bons exemplos, que têm atitudes boas, eles impactam a vida dos seus filhos de forma boa, benéfica, impactando na sociedade. Quando os pais se tornam desinteressados, aí vem o problema, vem a crise existencial e social. Enquanto você pensa e reflexiona um pouco sobre essas situações, nós iremos para um breve intervalo e voltaremos já com um momento de reflexão com o tema geração. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão, com o tema de hoje, geração. Tema de hoje, geração. Lembramos que você pode participar através do Twitter, enviando mensagens, perguntas e sugestões. Lembramos de que no primeiro bloco do programa Momento de Reflexão de hoje, compartilhamos um texto da primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2 e versículos 9, que diz assim a palavra de Deus. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido por Deus, para anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Coisa linda, palavra de Deus. Geração eleita. Falamos sobre o significado da geração e os tipos de gerações e as suas influências. E agora iremos compartilhar os trechos da palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 6 e versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor, no livro de Gênesis, no capítulo de número 6, versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus
E no capítulo 7, versículo 1, que diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Os capítulos 6 e 7 do livro de Gênesis trata do dilúvio e da arca de Noé. Naquela época, o mundo estava corrompido e determinado, envolvido pela maldade da humanidade. E Deus, vendo tudo aquilo acontecendo com a humanidade e o povo não se arrependendo dos seus pecados e maldades, decidiu destruir toda a humanidade e tudo sobre a terra. Mas em sua justiça e longanimidade, Deus viu um homem justo sobre a terra, Noé, e deu uma oportunidade com uma missão, ou seja, Deus falou com Noé para construir uma arca, para que fosse salvo ele e a sua família. E de 2 animais de cada espécie fossem colocados dentro da arca. Em Gênesis, no capítulo 6, versículo 22, está escrito: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Coisa linda, né? Deus deu uma ordem e Noé o realizou, a obra e a ordem que Deus assim tinha determinado. E dessa forma, conforme a história registrada na Bíblia Sagrada, sabemos que Noé obedeceu e durante todo o tempo em que ele construía a arca, o povo estava tendo a oportunidade de se arrepender diante de Deus para alcançar o seu perdão e ser salvo. Quer dizer, Noé estava com a oportunidade, mas durante todo o tempo da construção, o povo também estava tendo a oportunidade, porque Deus é um Deus de oportunidade e um Deus justo. Mas infelizmente o povo não se arrependeu. Sendo assim, quando chegou o tempo de Deus, o Kairós de Deus, e a arca estava construída, Noé e a sua família entraram na arca com todos os animais, de 2 em 2, né? Macho e fêmea. Lembramos que até aquele momento não havia chovido sobre a terra. Sim, era uma surpresa. E Deus enviou o dilúvio, chovendo 40 dias e 40 noites sobre a terra, e destruiu tudo, desde homens e animais, passando o dilúvio e tendo a terra secado, aí sim saíram da arca Noé e sua família e os animais. Então Deus fez uma aliança com Noé. Então, só parar um momentinho aqui, olha, Deus permitiu o dilúvio, depois de 40 dias, 40 noites, cessou tudo, passaram um tempo, as águas abaixaram, e depois que secou tudo, aí Deus permite que eles saiam. E naquele momento, Deus faz uma grande aliança com Noé e a sua geração. E sela através do arco de Deus no céu, ou conhecido popularmente e erradamente como arco-íris. Lembramos que o correto é arco de Deus, ou seja, reflexo de um arco com várias cores ligando terra e céu, e em especial após as chuvas. Este é um sinal de uma aliança, de um pacto que fez Deus com o homem para nunca mais destruir a terra por água. Vejam que uma geração foi preservada e salva pela atitude de um homem que resolveu obedecer a Deus e honrá-lo. Acreditem, nos dias de hoje não é muito diferente. Existem muita corrupção e maldade sobre a terra, e o Senhor Deus tem usado a Igreja de Jesus Cristo, por meio de homens e mulheres de Deus, para alertar os povos e nações de que está chegando o tempo de justiça, da justiça de Deus, vir sobre a terra e sobre toda a humanidade. O mesmo Deus de oportunidade que estamos falando pela palavra de Deus, falada e ministrada para que haja arrependimento das maldades e dos pecados, para que você e sua família e suas gerações tenham um fim abençoado. Ou seja, ao findar a sua jornada aqui na terra, você, eu, nós possamos desfrutar do melhor de Deus no céu. Sendo livre do juízo de Deus por meio de seu Filho, o Filho de Deus, Salvador, Jesus Cristo. Jesus disse, e ficou registrado no livro do Evangelho,
de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, versículos 37 a 39, que diz assim a santa palavra de Deus: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, eu quero que você pare um momento, faça uma reflexão, porque é sério, a mesma mensagem que aconteceu, Jesus, quando pisou aqui na terra, ele alertou, assim como nos dias de Noé. Enquanto você reflexiona mais um pouquinho e você pensa em tudo isso que nós estamos compartilhando, nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos já já para o terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão, com o tema de hoje, geração. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje, Momento de Reflexão com o tema geração. Tema de hoje, geração. Lembramos que no primeiro bloco do programa Momento de Reflexão de hoje, compartilhamos um texto da primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 9, que diz assim a palavra de Deus: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Falamos esse trecho e falamos também sobre o significado da palavra geração, os tipos de gerações e as suas influências. Já no segundo bloco, citamos o livro de Gênesis, os capítulos 6 e 7, falando daquilo que tratava o dilúvio, da arca e de Noé. Aquela história que nós conhecemos sobre o dilúvio, E falamos sobre a atitude de obediência de Noé. Ressaltamos isso, a obediência de Noé, e que resultou na sua salvação e de todas as suas gerações. E agora, neste bloco, nós queremos falar sobre a geração eleita. Coisa linda, registrada pelo apóstolo Pedro em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nós lemos agora há pouco. Quem é essa geração? Quem é essa geração eleita? Quem são os eleitos? Vamos fazer uma breve reflexão juntos, através da palavra de Deus, que nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16, conhecido de todo mundo. O grande amor de Deus, a manifestação, registrada nesse versículo da palavra de Deus. Em outro trecho está escrito: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, Jesus, no nome de Jesus. Está registrado lá em João, capítulo 1, versículo de número 12. Em outra passagem bíblica também, o apóstolo João escreve em sua primeira epístola, no capítulo 3, e versículos de 1 a 3, que diz assim a palavra do Senhor: vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não nos conhece, portanto não conheceu a Ele mesmo, Jesus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Olha que coisa linda, Jesus é puro e nós podemos nos purificar, melhorar a nossa qualidade de vida, nos santificar através de Jesus. Através dessas passagens podemos aprender 3 pontos importantes
da geração eleita. 3 pontos, sendo o primeiro ponto, a geração eleita é um povo adquirido por Deus, por meio de Jesus Cristo. Ou seja, lá na cruz do Calvário, Ele pagou o meu preço e o seu preço com o seu precioso sangue, para que nós fôssemos livres da condenação da morte, devido à corrupção e o pecado que entrou no mundo e na vida de muitos. Mas Jesus nos adquiriu com o propósito de sermos a geração eleita, para morarmos com Deus no seu reino, no céu, na morada eterna celestial. Esse é o propósito, o primeiro ponto é o grande propósito de Deus, que eu, você, a geração eleita, moremos com o Senhor por toda a eternidade. O segundo ponto, para entrarmos na morada do Rei, precisamos estar limpos e com vestes brancas, conforme diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, mas ao que vencer, o vestirei de vestes brancas, jamais riscarei o seu nome do livro da vida, e o apresentarei a Deus Pai e aos seus anjos. E em João capítulo 15, versículo 6, que diz assim, Jesus disse, vós estáis limpo pela palavra que vos tenho transmitido. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Verdade aqui significa palavra de Deus, que tem o poder de libertar, de curar, de limpar o homem, dando-lhe a possibilidade da salvação. Ou seja, de se fazer parte da geração eleita. E o terceiro ponto que nós queremos compartilhar com você, quem fizer parte da geração eleita não provará da segunda morte, que é a morte eterna, separação de Deus e condenação ao inferno. Vejamos a promessa de Deus para a geração eleita, registrada no livro de Apocalipse, no capítulo 21 e versículos 1 a 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, adornada, como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Que coisa linda! Acreditem que o desejo de Deus, o desejo bom e agradável de Deus, é que todos os homens sejam salvos, homens e mulheres, e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, conforme está registrado em Timóteo, no capítulo 2. Sendo assim, viva o melhor de Deus aqui e na eternidade. O Senhor está nos alertando e nos convidando a fazer parte da geração eleita. Você pode fazer parte. De que forma? Entregando a sua vida a Jesus. Querendo viver em novidade de vida. Aprendendo de que forma? Através da palavra de Deus que nos ensina a ser melhor a cada dia. Vai nos limpando as coisas, as corrupções, os pecados, os erros, as falhas nossas. Melhorando, se tornando um homem e uma mulher melhor. Para que naquele grande dia nós possamos definitivamente passar dessa para melhor. Da terra para o céu, de uma vida limitada para uma vida ilimitada e eterna com Deus. Por isso, nesse momento, eu quero te convidar, eu quero orar por você e sua família, para que Deus possa fazer uma obra na sua vida e você fazer parte dessa geração. Amado Deus e eterno Pai, no nome de Jesus e na presença do Teu Santo e Doce Espírito, te louvamos por esta oportunidade de compartilharmos esta palavra e esta verdade com os Teus filhos e filhas, com aqueles que estão nos assistindo nesse dia, Senhor, que o Senhor venha ministrar no coração deles algo poderoso, algo profundo, eles venham abrir suas almas, seus corações, para receberem o Rei Jesus Cristo, aquele que tem todo o poder, aquele
aquele que pode nos abençoar aqui na terra e nos abençoar por toda a eternidade, diante de Deus Pai e os seus anjos. Deus Todo-Poderoso trabalha no coração desta vida, trabalha no coração desta família e muda a sua história. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela sua companhia, obrigado por estarmos juntos. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo programa, Momento de Reflexão.